um homem de mais de 50 anos, mais de 20 anos de ministério, ter que ver o seu nome correndo por aí, associado a coisas que são inverdades, porque não fizeram a gentileza de esclarecer o motivo. Para quem não sabe, a minha mãe de câncer, depois de 7 anos de enfermidade, e 7 anos que meu pai esteve do lado dela, fielmente. Mesmo não tendo uma vida de casado por muito desses anos, em razão da doença. O que, claro, é o mínimo que ele tem que fazer, mas que é muito difícil. E depois de ela falecer, a igreja, infelizmente, sempre naquelas brincadeirinhas, apressando um casamento. Casa, não sei o que, aquelas piadinhas que são muito inconvenientes para quem perdeu uma esposa. Meu pai queria esperar pelo menos um ano. Lembrando que eu tenho um irmão de 11 anos que sentia muita falta de alguém do lado. Dentro do coração dele, ele pedia que fosse de determinada maneira, que ele não tivesse que ir atrás, que Deus se preparasse, enfim. Quando ele finalmente encontrou uma pessoa, conversou no ministério, você não pode perder muito tempo ali, né? Então ele foi super prudente, marcou o casamento logo. E quando ele avisou para os irmãos, avisaram para ele que se ele casasse com ela, ele perderia o ministério, porque ela... E aí, vamos abrir esse parênteses aqui, porque é uma coisa que eu acho que a maioria da Irmandade não sabe disso. Meu pai tem mais de 20 anos de ministério e meu pai nunca soube dessa informação. Só com que ele se casou, antes de batizar, teve um filho. Então pensa, você tá lá no mundo, você tem um relacionamento lá, um namorado, você teve um filho, os anos passam, Deus te chama, e agora seus pecados foram perdoados, correto? Não. Não, para casar com o ministério não. Então se você é do ministério, você não pode casar com uma pessoa que teve um filho fora do casamento, mesmo que antes do batismo. Ela poderia ter assustado uma pessoa, ela poderia ter tido um relacionamento e ter tido relação sexual fora do casamento antes do batismo, mas se essa relação deu fruto a uma criança, aí não pode, tá? Aí era melhor ter matado alguém. Gente, desculpa. Enfim, ciente do motivo, esse era o motivo. Meu pai, extremamente desesperado, foi conversar comigo e falou: filha, não sei o que eu faço. Eu não vou cancelar o meu casamento. Meu irmão já chamava ela de mãe. Eu poderia simplesmente, tipo assim, não casar. Eu sou um adulto, engolir meus sentimentos e dar um jeito. Mas eu vou magoar extremamente uma pessoa, uma irmã. Vou dar razão pro batismo dela que tá sendo invalidado. E o que eu vou falar pro meu filho? Ah, agora não é essa que vai ser sua mãe, não. Vamos pra próxima. Eu não vou fazer isso. E meu pai se casou. O ministério procurou meu pai e falou que ia passar na reunião pra saber se o ministério dele continuaria. Foi passado em reunião e eles falaram que iria pro Brás para ser analisado. Antes de ir pro Brás ser analisado, eles já foram na minha comum, ligaram pro meu pai e falaram: olha, congrega hoje e tal pra gente conversar. Meu pai foi pro culto achando que ia ser uma conversa entre eles. Chegou no culto, o irmão levantou, avisou pra Irmandade: a partir de hoje, o irmão não atende mais. Por tempo, o ídolo morrendo por dentro. E o meu pai super humilhado e envergonhado. Lembrei que ele sentiu coitado, que ele chorou. Chegou no sábado, ele ficou com vergonha daquilo, foi lá pra fora, passou o culto inteiro chorando lá fora, acabou o culto, ele entrou, pegou as coisas dele, salvou o irmão e foi embora. Aqui iam tirar, depois de tanto tempo, o mínimo que ele esperava era um respeito, deles comunicarem para a igreja de fato por que estava sendo tirado. Para que ninguém pensasse mal da minha madrasta, né? Que tipo, nossa, ela fez algum absurdo, ela batizou e pecou depois do batismo. Mesmo que falam, ele não pecou, mas fez alguma coisa de errado. Só que se as pessoas escutam, se as pessoas entendem a história, é completamente diferente. Ou seja, o que está correndo por aí são 1000 outras conversas que não são a realidade. E eu vendo meu pai, depois de 20 anos se dedicando à obra, tendo perdido vários momentos com a família, porque foi isso. Meu pai é pedreiro, trabalhava de segunda a sexta, final de semana, ele ficava o dia inteiro na casa dos outros, construindo casas para as pessoas da igreja, incansavelmente, sem nunca reclamar. Vários momentos da minha vida, junto com meu pai, eu perdi em função de trabalhar para a igreja. E na nossa igreja não existe dízimo. Como que foi feito? Isso aqui não é para desrespeitar a igreja, pelo contrário. Ninguém vai sair da igreja, todo mundo continua lá, porque a gente sabe que nome de igreja é só uma placa. Mas esse vídeo é para que as pessoas ao redor do meu pai saibam o real motivo que isso aconteceu. Porque a minha comum sabe, foi todo mundo lá na casa do meu pai para chorar com ele, para orar com ele. Mas os bairros ao redor, eles correm conversas que vocês não imaginam. Então, esse vídeo é para diminuir um pouco o caos que fizeram quando não foram claros com a Irmandade. E é um vídeo sem total conhecimento do meu pai. Meu pai não sabe que eu tô fazendo esse vídeo, provavelmente ele nem apoia. E se você estiver perto do meu pai, eu nem conte pra ele. Porque é muito sofrimento isso. Eu nunca soube que essa regra existia. Recentemente, tipo, semana passada, soube que passaram isso em reunião. Eu acho que até por causa disso, meu pai com 20 anos de ministério nunca soube. Meu pai foi apresentado por essa irmã por um irmão do ministério, que também, obviamente, não sabia. Momento nenhum
não foi explicado pro meu pai por quê. Tipo assim, meu pai não sabe o motivo, gente, que existe essa regra. Não falaram pra ele, olha, essa regra existe por causa disso, disso e disso. Só que na Bíblia tá escrito assim, assim, assim. Não, o mínimo era ele ser informado disso, certo? E o mínimo era ser informado disso nos 20 anos de ministério dele, ou pelo menos quando ele perdesse a esposa e o ministério ficasse lá a casar, deixar ciente, né, o limite. Só que mesmo que deixasse ciente, não é uma regra que eu concordo, não tem que concordar, só tem que aceitar, mas o mínimo que eu poderia esperar era um respeito na hora de sentá-lo, de falar pra ele, olha, hoje vai ser assim, pra ele ir preparado psicologicamente, pra ele poder subir e falar, ou que ele não subisse e falasse, mas que eles fossem claros com a Irmandade para que não rodasse calúnias sobre o nome de alguém que honrou a igreja por tanto tempo. Gente, esse vídeo aqui não é pra nada, não é pra denegrir uma igreja, denegrir uma pessoa, não é pra nada disso. Esse vídeo aqui é pra levantar a honra do meu pai, para que as pessoas que por onde as conversas estão rodando saibam exatamente o que aconteceu e não fiquem difamando o homem.